Olá, seja bem-vindo ao Universo GIS, aqui é o Matheus e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um mapa no QGIS do absoluto zero. Eu vou te ensinar desde o básico de como adquirir as suas camadas de interesse e como você vai manipular esses dados dentro da ferramenta. Também iremos partir para o campo da personalização, dar uma cara mais atrativa ao seu mapa para que ele seja apresentável e não simplesmente um mapa feio que não agrega valor nenhum ao seu projeto. Vou te ensinar algumas técnicas exclusivas que a gente utiliza aqui dentro da empresa para produzir centenas de mapas por todos os meses para os nossos clientes e que você vai utilizar diretamente dentro do seu projeto. Isso vai te dar uma personalização muito maior e uma especificidade muito grande no seu projeto. Você não vai encontrar nenhum mapa semelhante ao seu em todo local que você vá. Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o QGIS. Se você ainda não tem o QGIS, vou deixar um link aqui na descrição, onde você vai acessá-lo e você vai baixar o QGIS no seu computador, tá? Então dá uma pausa no vídeo, segue ali embaixo, baixa o QGIS, instala, bem facinho, e depois dá continuidade aqui. Mas para você que já tem, então vamos dar seguimento, vamos lá para a página do QGIS. Bom, estamos na interface do QGIS. Aqui a primeira coisa que você precisa fazer é se localizar. Nós estamos na interface de trabalho. Aqui é onde nós faremos toda a importação dos nossos dados, das nossas camadas vetoriais, dos nossos rasters, nossos pontos em coordenadas, né? Tudo aquilo que você precisa inserir dentro da ferramenta. Aqui é onde nós trabalhamos, tá? Nós não montamos nenhum mapa aqui ainda. Aqui você vai processar todas as suas informações para que no futuro você possa compor um mapa com essas informações. Bom, e aqui como nós vamos fazer um mapa de localização, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o que nós iremos localizar. Neste caso, eu vou dar o exemplo com um município em específico. Como que nós fazemos a aquisição dos dados para que a gente possa trabalhar dentro do QGIS? É pago? Não, não é. Você pode acessar diversos bancos de dados que estão disponíveis pela internet e um deles é o IBGE. Eu já tenho aqui no meu acervo uma imensa base de dados no qual eu não preciso ficar o tempo todo acessando a internet e buscando por esses dados. Eu deixo tudo organizado para que eu possa simplesmente fazer a importação de uma maneira muito mais simplificada. Se você ainda não tem a base de dados, não tem a base de dados de municípios, de estados, ou se você vai trabalhar com um dado que não seja municipal, basta que você faça a inserção desse dado aqui dentro do QGIS. Como que você faz isso? Existem alguns métodos e o mais simples de todos é simplesmente arrastando a sua base de dados aqui para dentro. Estou aqui com a minha base de dados aberta, pode ver que eu faço aqui toda uma sincronização e eu já deixo na minha guia de favoritos para que eu possa ter acesso muito mais fácil a essas informações. Nós iremos trabalhar com os dados do IBGE, então, portanto, eu vou fazer a inserção de duas camadas, a de estado e a de municípios. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Quando você baixar um arquivo pela internet, o que você precisa fazer é simplesmente abrir esse arquivo, pegar esse arquivo .shp e arrastar para dentro do seu QGIS. Tá? Existem outros métodos, no qual outros profissionais irão te ensinar. Por exemplo, clicar aqui neste botão, que é adicionar uma fonte de dados, clicar aqui em base de vetores e aí sim você buscar novamente aqui dentro da sua base de dados ou o local onde você salvou esse arquivo. É necessário? Na minha visão, não. Isso aqui é muito mais fácil você simplesmente pegar e arrastar esse arquivo, mas também você pode trabalhar da forma com que você quiser. Como eu havia mencionado, eu também vou arrastar aqui para dentro a nossa base de dados de municípios. Então agora nós temos duas bases de dados. Perceba que quando eu fiz a inserção na minha base de dados de município, a minha base de dados de estados, ela sumiu. Por quê? Nós temos que pensar como camadas. A minha base de municípios está sobre a minha base de estados. Então, para que eu possa ter visibilidade da minha base de estados, eu preciso subir essa camada, tá? Para que a layer esteja em cima da demais. Caso eu precise novamente visualizar de municípios, eu posso arrastar. Eu preciso fazer esse movimento todas as vezes? Não. Se eu quiser simplesmente ocultar a visibilidade dessa guia de municípios, eu posso simplesmente clicar nessa caixinha. Pronto. E essa regra, ela vai seguir para todas as outras, tá? Estou aqui explicando com duas camadas, mas você pode organizar da maneira com que você quiser e achar mais prático aqui também. Existem algumas funções que você pode criar aqui para você manter a sua organização. O que é que eu gosto de fazer? Por exemplo, aqui no caso, temos apenas duas camadas, o que facilita muito o nosso trabalho. Mas imagine que você está trabalhando com dezenas de camadas e você fica com esse negócio tudo bagunçado aqui, tudo aberto. Não é legal. Então, o que você faz? Você cria grupos. Através deste ícone, você vai criar grupos. Como que eu organizo isso aqui? Bom, é bem sugestivo. Como nós temos duas camadas, eu vou criar duas camadas, dois grupos, só para efeito exemplificativo. Tá? Se você não quiser, não precisa. Eu só estou mostrando como eu faço a minha organização. Então, o primeiro seria municípios, certo? Então, eu vou arrastar, simplesmente eu vou clicar em cima e arrastar para dentro da guia municípios. Novamente, estados. Beleza? Agora eu pego a minha aqui de estados, meu Shopify de estados,
e arrasto para dentro da guia estados. Agora eu estou organizados em grupos. Novamente, isso aqui, quando você trabalha com escala de dados muito maior, facilita muito o seu trabalho. No caso, como a gente tem 2 camadas, isso aqui praticamente é desnecessário. Tá? Legal, Matheus. Agora vamos dar seguimento, vamos vamos selecionar um município em específico para que a gente possa trabalhar. Tá? Então vamos lá. Como que a gente faz? Matheus, eu quero trabalhar com o município de São Paulo. E eu não sei onde está esse município aqui. Realmente, é muito complicado você localizar esse município de imediato, né? Você precisaria ter uma noção geográfica muito grande dessa região e conhecer muito bem a região para que você possa localizar esse município com facilidade. Mas, Matheus, não sei fazer isso. Não conheço a região, eu preciso simplesmente fazer um estudo sobre aquele município, mas não conheço. Como que eu vou encontrar esse município em meio a esse emaranhado de feições? É muito simples. O que você deve fazer? Perceba que aqui eu estou com o grupo municípios selecionados. Se eu preciso localizar uma feição que está na base de dados municípios, primeiramente eu preciso selecionar essa feição. Cliquei sobre municípios. Perceba que no momento que eu cliquei, apareceu este ícone. Este ícone significa selecionar feições por valor. Quando eu clico em cima dele, ele vai me retornar um campo. E dentro desse campo existem algumas funções: CDMUM, NMMUM, sigla UF e área KM. O que isso aqui significa? Quando você acessa a base de dados por trás dessa feição, isso aqui a gente chama de tabela de atributos, aqui existem campos com colunas com as respectivas informações. Então a gente consegue visualizar o que cada coluna daquela significa. Por exemplo, CDMUM é um código, o NMMUM é o nome do município. A sigla UF significa em qual estado aquele município está localizado e a área em KM é respectivamente a sua área. Então, se quisermos pesquisar por um município, basta que clicarmos aqui novamente e no nome em NMMUM nós digitarmos corretamente, sem abreviação, sem nada do tipo, o nome do município. Então perceba que aqui eu encontrei São Paulo. Pode ser que, e eu vou até clicar para vocês verem, eu vou clicar em selecionar feições. Perceba que ele selecionou uma única feição, que é o município de São Paulo. Mas pode acontecer que existem municípios que tenham um nome em comum, né? O primeiro nome seja comum aos demais. Então, o que você faz? Aqui na frente tem uma função chamada contiver. Isso significa que quando isso aqui estiver ativo, todos os municípios que tiverem no nome São Paulo irão aparecer aqui e serão selecionados. Mas se você quiser deixar, por exemplo, o nome do meu município é exatamente São Paulo e eu não quero selecionar nenhum outro que tenha o nome São Paulo. O que eu faço? Então eu deixo em igual a. Aí novamente eu seleciono as feições. Beleza, agora eu selecionei uma única feição, pode ver aqui que tinha selecionado mais, na verdade, né? Então existem municípios que têm essa mesma nomenclatura. E agora sim, beleza, estamos com a nossa camada selecionada. Pode ver que ela ficou amarelinha, tá? E a gente pode agora fazer um recorte dessa feição. Matheus, mas eu sei onde está o meu município, eu não precisaria desse passo a passo. O que eu posso fazer? Com essa ferramenta que se chama selecionar feições por clique ou por área, você faz o seguinte: você clica em cima da sua camada, vem até ela novamente, perceba que ela está do lado aqui dessa função de selecionar por valor. Você vai clicar sobre ela, você vai ficar com esse ícone quadradinho no seu mouse e simplesmente você dá um clique em cima da feição que você quer selecionar. Muito simples. Beleza, Matheus, selecionamos. O que a gente deve fazer agora? Bom, agora a gente vai exportar essa feição. Existem métodos que você pode fazer isso aqui para manter a sua base de dados organizada, tá? Então, eu gosto sempre de trabalhar muito com o fator organização. Então, o que você precisa fazer? Então, para que você tenha uma organização melhor, eu aconselho que você crie pastas dentro do seu computador, dentro da área do seu projeto, onde você está salvando as suas informações mais importantes, para que quando você for fazer a exportação desse arquivo, você não o perca, porque existem funções. Perceba, quando eu clico aqui, como que eu vou fazer a exportação, né? Então, eu com a camada município selecionada, com a minha feição municipal já selecionada também por essa função, eu clico com o botão direito. Então, eu vou na guia exportar e guardar elementos selecionados como. Não é aqui, tá? Não é guardar elementos, porque senão você vai exportar toda a camada municípios novamente. É na camada, na função guardar elementos selecionados como. Cliquei nessa função, vai me aparecer aqui para mim inserir o nome do arquivo e aqui nesses 3 pontinhos eu consigo guardar onde eu quero guardar esse arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar aqui na minha pasta, tutorial, e aí dentro da guia dados, o que é isso aqui? Isso aqui é o município de SP, município São Paulo, né? Eu vou colocar aqui só São Paulo. Detalhe, evite utilizar espaços, acentos,
porque isso atrapalha no processamento dos dados, tá? Pode ser que aconteça algum erro. Então, trabalhe sempre com a nomenclatura usando underline, uma nomenclatura mais simples, tá? Evite acentos e evite qualquer tipo de informação desnecessária também para não poluir tanto o seu dado. Ok. Aqui eu fiz um salvamento no qual ele vai salvar o arquivo na minha base de dados no meu disco rígido. Mas eu poderia salvar esse arquivo temporariamente. Detalhe, quando eu fizesse isso, se eu abrisse meu QGIS novamente neste projeto, essa camada ela não estaria mais aqui porque eu não salvei no meu computador. Então esse é um modo com que você trabalha para que você consiga manter essas camadas ativas mesmo que você saia do QGIS, tá bom? Aí, beleza. Fizemos a extração, você viu que eu só cliquei no botão OK, né? Então fizemos a extração aqui da nossa camada. Já temos a nossa base de dados aqui, que é a do nosso município. Se eu clicar na guia municípios aqui na caixinha, ele vai sumir e vai permanecer somente aquilo ali. Agora nós temos o estado, né? Então o que a gente vai fazer? Do mesmo modo, né? Analogamente o que nós fizemos com o município, eu vou selecionar aqui o estado de São Paulo, clicar com o botão direito, exportar, guardar elementos selecionados como, vou clicar nos 3 pontinhos porque eu quero salvar esse arquivo do meu computador e vou colocar SP. Somente isso, que eu sei que se trata do estado de São Paulo. Ok. Agora, nós já temos as 2 bases de dados que nós iremos trabalhar para fazer um mapa de localização. Ah, Matheus, mas eu queria trabalhar também com uma escala nacional. Eu queria apresentar o Brasil no meu dado. Legal, pode deixar ativo então que a gente vai montar isso aqui bonitinho. Detalhe, vamos organizar as cores agora. É muito importante que você mantenha uma estrutura de cores que fique harmônica, pois trabalhar com dados com cores muito vibrantes, cores que não se conectam, o seu mapa vai ficar feio. Então isso não é o que a gente quer. Então vamos trabalhar em cores, tá? O que eu sempre gosto de fazer? Bom, primeiramente você vai introduzir aqui, isso já estamos trabalhando na estética do mapa, ok? Então o que nós iremos inserir? Existe um plugin aqui chamado HCMGIS, que você vai baixar ele aqui dentro da guia complementos, tá? Então você vai acessar a guia complementos e você vai pesquisar por esse arquivo aqui. Você vai pesquisar e você vai baixar. Eu não vou reinstalar porque já está instalado. Você vai clicar aqui e vai clicar no botão instalar. Pronto, você vai se deparar com essa guia. Aqui nós iremos incluir os nossos base maps. Isso aqui é muito legal, que você consegue trabalhar com a visibilidade melhor. Então, vou na guia base maps e a gente trabalha aqui com o seguinte dado. Preste atenção. Existem aqui algumas funções. Eu já sei qual eu vou utilizar, tá? Então vamos utilizar aqui o Airsly Light Gray. Então vamos trabalhar com ele. Por quê? Ele vai me dar um fundo branco, tá? Um fundo acinzentado, meio branco, que fica bem legal numa perspectiva de mapa. Perceba que ele sobrepôs a camada o F, né? Então a gente não quer isso, a gente quer que ele seja uma base. Então eu vou arrastá-lo para baixo e vou soltar. Perceba aqui também que ele está dentro do grupo de estados. Na verdade não, na verdade ele não está. Mas se ele estivesse aqui dentro do grupo de estados ou de municípios e eu quisesse retirá-lo daqui, basta que eu clique e arrasto lá para baixo que ele já sai, tá? De mesmo modo as outras camadas. Então a gente já tem aqui a nossa base de dados. Já começamos a organizar tudo para a gente criar o nosso mapa. Então vamos estilizar um pouco as nossas camadas para que a gente possa ir para o compositor de impressão e para organizar o nosso mapa de modo geral. Primeira coisa, Brasil. Se a gente deixa o Brasil muito colorido, muito forte, a gente vai precisar chegar numa tonalidade para que São Paulo seja expresso de uma forma muito grosseira, cores muito vibrantes, porque você não vai conseguir destoar uma cor da outra. Então, o que eu sempre faço? Como que a gente abre isso aqui? Estou com a minha guia de estados, né, aberta, então eu vou dar 2 cliques sobre ele e vai abrir esse menu para mim, ou com o botão direito, propriedades, vai abrir o mesmo menu. O que a gente faz? Perceba aqui que a gente está na aba simbologia. Em simbologia você tem o campo preenchimento e aqui embaixo você tem preenchimento simples. Eu cliquei sobre preenchimento simples e aqui me abre um tipo de camada de símbolo. Você clica sobre isso e você clica em contorno de linha simples. Beleza, o que vai acontecer com isso? Quando você clica, ele vai deixar circunscrito. Tá? Ele vai deixar circunscrito e você não vai ter aquela cor sólida que antes preenchia todos os estados. Agora ele tem uma maneira de deixar o dado mais clean, digamos assim, né? O que eu gosto de fazer ainda? No mesmo local, tá? Clicando com o botão direito, você vai descer até aqui, vou deixar mais visível. E eu gosto de deixar também a largura do traço um pouquinho mais fina. Por quê? Quanto mais grossa as suas linhas, mais você precisa trabalhar a estética do seu mapa. E aqui, com essa linha mais fina, eu consigo deixar ele mais
mas clean também, sem que sobrecarregue muita informação e fique muito poluído com linha preta. Então deixa ele mais limpo. Com a nossa camada de estados já personalizada da maneira com que nós deixamos, agora nós podemos partir para o nosso próximo nível, que seria o estado de São Paulo. Tá? Então aqui varia muito do que você precisa, da estética que você quer trazer para o seu mapa. Tá? Configurações cartográficas, elas vão muito daquilo que você entende que seja melhor para o seu trabalho. Então não é porque eu estou fazendo aqui que você precisa fazer também, tá bom? Então o que eu sempre faço aqui? E aí eu vou trazer até um adendo para a gente poder trabalhar. Eu também trabalho o estado com a simbologia circunscrita, tá? Por quê? Só que aqui eu deixo numa tonalidade um pouquinho mais grossa. Vocês vão perceber o que vai acontecer. O estado, quando eu tiro o zoom, ele ficou daquela forma. Então ele ficou, dá para identificar o estado ali pela questão do circunscrito ser um pouco mais grosso do que os demais estados. E aí, para preencher esse dado, para deixar ele mais bonito visualmente, o que eu faço? Eu pego aqui novamente, preste atenção, a guia de municípios e eu vou selecionar essa função vetor. Depois eu vou aqui em geoprocessamento e eu vou em recortar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha base de municípios e vou recortar pela camada de sobreposição chamada São Paulo. Ou seja, eu vou recortar os municípios pertencentes ao estado de São Paulo. Simplesmente isso. Vou salvar no arquivo, porque eu preciso desses dados, né, novamente, quando eu for acessar. Então, eu vou salvar como MUM São Paulo, que eu sei que se trata dos municípios de São Paulo. Beleza, finalizou. Ok, agora nós temos aqui algumas informações. Ah, Matheus, não apareceu. O que aconteceu? Apareceu sim, calma lá. É porque nós estamos com a base do estado aqui, do município por cima. Olha, quando eu retirei já apareceu aqui. O que eu vou fazer aqui novamente? Perceba que nós temos uma base de municípios dentro do estado de São Paulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse município novamente, vou deixá-lo circunscrito e aqui eu vou deixar ele também bem fraquinho. Tá? O que vai acontecer? Olha só como está tomando uma tonalidade mais interessante o nosso projeto. Ele não está ficando aquilo um projeto nem muito colorido, nem muito pálido, mas sim organizado. E é isso que a gente quer. Tá? Agora que eu deixei a minha camada de estados também já personalizada, eu posso entrar no meu município. Eu posso entrar na camada São Paulo para a gente personalizá-la. Aqui varia muito, tá? Você pode trabalhar isso aqui de diversas formas. Como que eu gosto de trabalhar? Sempre com cores pálidas, nada de cores grotescas, cores que chamam muito a atenção, porque o mapa, a proposta dele não é esse, tá? Não é essa a proposta de um mapa. Então eu gosto sempre de trabalhar nesses tons claros, tons que, né, uma estética agradável, não fica o mapa sobrecarregado. Então pronto, vou trabalhar com essa cor. Vocês perceberam como é que eu fiz, né? Botão direito, propriedades, seleciona a cor aqui de preenchimento, não mais aqui, tá? Então é aqui agora. Pronto, já estamos com as nossas camadas, em teoria, já estão todas prontas. Mas antes de qualquer coisa, vamos trabalhar um dado aqui. Perceba que seria interessante, por exemplo, para você que está vendo esse vídeo, se eu te perguntar que estado é esse, você sabe? Esse aqui é Rondônia, aqui, Mato Grosso e assim por diante. Então eu preciso que o meu leitor tenha a ciência de qual estado se trata aquelas feições. Né? Isso é muito interessante de se colocar. Então, o que a gente faz? Novamente, lá na nossa primeira camada, aquela que é de estados, perceba que existe um campo chamado sigla UF. E é isso aqui que a gente vai mostrar no nosso mapa. Não os nomes, porque os nomes ficam muito poluídos. Sobrepõem, acabam ultrapassando os seus limites, isso não é legal. Então, o que a gente vai fazer? Com o botão direito, eu vou clicar em propriedades, tá? E agora eu vou acessar a guia rótulos. E aqui, no campo sem rótulos, eu coloco rótulos individuais. Perceba que aqui está o valor CDUF. Não é isso que eu quero. Eu não quero o código. Eu quero a sigla UF. E aqui que eu vou deixar marcado. Aqui você pode fazer algumas configurações. Tá? O que eu costumo fazer? Bom, primeiramente eu costumo atribuir uma fonte nova. Como você não terá essa fonte, tá? Então não adianta pesquisar. Isso aqui foi porque eu fiz a inserção dessas fontes, eu tenho um banco de dados, no qual eu faço a inserção de algumas fontes que, na minha visão, são mais bonitas, são mais estéticas. Então, no seu caso, pode deixar aquela mesma fonte. Só que você precisa fazer o seguinte, você precisa organizar um pouquinho o tamanho dessas fontes para que elas não fiquem tão grandes e tão poluindo sua informação. Pode ver que eu deixei aqui um tamanho 8 aproximadamente e eu fiz um ajuste. Perceba que ele já se adequou aqui, ficou bem legal. Agora eu tenho aqui o Amazonas, o Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu já consigo identificar todas as minhas feições.
tá? Aqui, ó, também eu consigo. Se eu retiro um pouco do zoom, ele fica um pouco bugadinho. Então você vai ajustando isso, tá? Eu vou deixar aqui porque senão a gente vai tomar muito tempo. Agora sim, estamos organizados. Agora a gente precisa ir para o nosso compositor de impressão. Nosso compositor de impressão é onde a gente vai, de fato, construir o nosso mapa. E como que nós acessamos essa guia? Bom, essa guia nós acessamos através deste ícone. Novo compositor de impressão. Então você clica sobre ele e aqui vai mandar você dar um nome para o seu mapa. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Literalmente qualquer coisa. Então eu vou colocar mapa. Clique em mapa. Agora você tem algumas e existem outras funções que você também precisa criar aqui dentro. Quando você faz simplesmente a inserção do mapa através deste ícone aqui, ó, esse ícone aqui de adicionar mapa, você pega aqui e faz isso. Na sua cabeça tá legal e realmente pode estar muito legal. Só que as bordas elas não têm uma delimitação, então você pode estar muito próximo dessa borda e muito distante daquela outra, pode estar faltando de um lado, pode estar todo desengonçado aqui e feio. Então o que você faz, o que eu costumo fazer aqui para não cometer esse tipo de erro? Eu sempre atribuo guias, as minhas guias vão me nortear para mim não cometer erros que são estéticos, né? Erros que deixam o seu mapa feio. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Adicionar guias, duas guias horizontais e duas verticais. Vamos pensar o tamanho de uma folha A4. Uma folha A4 ela tem 297 milímetros por 210 milímetros de largura. A nossa folha ela está em formato paisagem. Então, a nossa folha ela tem aqui 210 de altura, certo? Então, se eu quero atribuir uma guia, por exemplo, de 5 milímetros, o que eu faço? 5 milímetros, obviamente. Agora, aqui pode ver que ele já foi adicionado. Agora, como é que eu vou fazer para adicionar embaixo? Então, você faz uma subtração. Se eu quero 5 milímetros, 210 menos 5, 205. Tá? Então, pronto, já adicionou aqui embaixo também. A mesma coisa se repete para o lado esquerdo e para o lado direito. Só que aqui não vai ser 205, vai ser 292. Porque a nossa folha tem 297. Então, pronto. Temos isso como ciência. Agora, a gente pode aqui vir e criar o nosso mapa. O que a gente faz? Através deste ícone, adicionar mapa, você vai clicar sobre ele e você vai agora, com as guias você consegue acessar como se fosse uma camada de aderência. Perceba que ele gruda no cantinho ali e você consegue acessar com maior facilidade. Então ali está exatamente a 5 milímetros da sua borda. Cliquei ali naquele cantinho, arrastei. Vou arrastar aqui até um ponto que eu percebo que fica interessante. Eu gosto de trabalhar nessa configuração. Isso aqui vai muito de cada profissional e de cada pessoa que está fazendo. Eu gosto de trabalhar dessa forma e vocês vão entender o porquê até o final desse vídeo. Eu não gosto de trabalhar com várias escalas de mapa em uma única feição. Por quê? Porque fica muito poluído, não há necessidade. Eu gosto de trabalhar de um modo que eu consigo expressar tudo aquilo que eu preciso de uma forma mais simples, mais simplória, que não vai me demandar tantas cartas ao mesmo tempo. Perceba, então aqui, qual que é o alvo do nosso estudo? Não é o município de São Paulo? Então nós vamos dar um zoom aqui para a gente chegar até tal município. Pronto, já fiz o ajuste aqui do zoom, que eu achei que fica interessante para esse tipo de localização. Não precisa também ser muito perto nem tão longe, então deixei de uma maneira que ficou agradável para mim. O que a gente vai fazer agora? Tem muita gente que questiona sobre a questão de títulos no projeto. Ah, seu mapa não tem título. Ah, o seu mapa não tem aquilo. Vamos lá, depende de casos. Se você estiver fazendo um trabalho, por exemplo, de TCC, de dissertação, ou de uma tese, enfim, geralmente trabalhos acadêmicos, né? Na minha opinião, é facultativo utilizar um título ou não. Por quê? Você pode chamar esse atributo, essa figura, no seu texto, né? E você renomear isso no seu texto. Não necessariamente você precisa ter essa informação descrita aqui. Isso é uma opinião minha, tá? Existem muitas pessoas que defendem que é necessário ter um nome, um título, enfim. Aqui nós iremos trabalhar com um título, tá? Então vamos assumir que aqui a gente vai atribuir um título e vai ficar por isso mesmo, beleza? Então como que a gente faz? Existem diversas formas de você inserir essas informações, porque para mim vai ficar mais interessante ali. Vou escrever aqui localização, vou escrever em caixa alta que vocês vão entender que vai ficar bem legal. Localização. E agora eu vou inserir um novo texto. Por quê? Isso aqui é só efeito estético, tá? Eu sempre menciono, é estético. Isso aqui vai da sua necessidade, vai se você quer fazer, se você não quer também, tranquilo. O que eu faço aqui? Eu adiciono. Então é só para ficar legalzinho mesmo, tá? Não tem muito o que você fazer aqui não. Pronto, deixei ele com a cara que eu gostaria. Agora eu vou adicionar uma borda só para não ficar muito vazio e pronto. Tenho ali uma borda. Agora eu vou adicionar o nosso segundo mapa, que é o mapa que vai redirecionar informando em que localização está São Paulo, né? Então eu vou adicionar um novo mapa através do botão adicionar mapa e vou colar aqui. E eu posso colocar isso aqui de qualquer forma, tá? Eu vou trabalhar desta forma. Eu vou dar um pouco de zoom, obviamente,
e vou trabalhar nessa escala. Por que você vai trabalhar nessa escala, Matheus? Porque é o seguinte, se o seu trabalho ele demanda você inserir aqui primeiro Brasil, depois São Paulo, depois o município, ok, faça. Se é importante para você, faça. Na minha opinião, na maioria das vezes isso não é necessário, porque eu estou trabalhando a nível de estado. Então, para mim é interessante trabalhar só com o estado e pegar ali um pouco das redondezas. Então, para mim, nessa escala já fica interessante. Não vejo a necessidade de trabalhar também com o Brasil. Mas, se você precisa, se você acha que é muito necessário, você pode simplesmente trabalhar com o seu mapa numa escala de Brasil também, tá? Só vou dar um exemplo aqui, eu não vou permanecer com esse dado, e você pode trabalhar ele dessa forma também, você inclui os dois, só que inclua numa ordem lógica. Se você está trabalhando com os dados, o seu dado principal está à esquerda e o seu dado geral, né, Brasil, insira ele em cima e o de estado abaixo, para permanecer pelo menos uma ordem lógica, entende? Dessa forma. Eu vou apagar aqui, não vou permanecer com isso aqui, tá? Então, só estou mostrando. Não, então tentem manter a lógica do traço, tá? Eu vou apagar, vamos lá, vamos permanecer somente com esse aqui. Então eu vou inserir uma borda aqui neste mapa em específico, neste mapa de localização, eu não incluo coordenadas, tá? Pode ser que tenha gente que discorde da minha opinião. Ah, Matheus, por que você não inclui coordenadas? Porque na minha visão não é necessário. Eu já vou incluir as coordenadas do meu ponto de estudo aqui, tá? Neste mapa principal, e aqui ele é só para ilustrar a localização geográfica, não tem a necessidade de incluir coordenadas aqui também, porque essas coordenadas estão presentes nessas coordenadas. Então o que você faz é só poluir visualmente o seu mapa, cheio de coordenadas, que na verdade não vão contribuir com nada, tá? Na minha opinião. Então você pode trabalhar isso aqui da forma com que você achar necessário. Em visões gerais, tá? Cliquei em visão geral, vou clicar nessa guia enquadramento. Em enquadramento, eu preciso selecionar a moldura do mapa. Qual é o nosso mapa que a gente quer remeter aqui? É o mapa 1. Então pronto. Percebe que quando eu adicionei, ele já puxou aqui, ó, o município de São Paulo. Ele já buscou aqui onde está para poder ilustrar aquilo ali de uma forma mais colorida, para a gente conseguir, olha, o município de São Paulo está localizado mais ou menos naquela posição ali, não é mais ou menos, está exatamente naquela posição ali, dentro do estado de São Paulo. Então você pode trabalhar esse dado aqui de diversas formas. Eu não gosto de deixar esse vermelhinho, eu sempre trabalho com circunscrito também. E eu coloco um vermelhinho aqui, que é circunscrito só para localizar. Então fica mais clean, fica mais atraente. Pronto, já trabalhei, já organizei o meu dado referente ao meu estado. Tá legal para mim, tá organizado. Agora podemos trabalhar com as questões de escala, de coordenada e outros atributos de mapa que são importantíssimos, né? Então vamos lá. Bom, o primeiro deles, na minha opinião, é as legendas, né? Obviamente você precisa trabalhar suas legendas, mas vamos trabalhar aqui a escala, porque a gente vai organizar de baixo para cima para ficar bem bonitinho ali. O que a gente vai fazer? Tem gente que trabalha com a escala aqui, enfim. Eu gosto de trabalhar aqui embaixo, que é uma questão de estética, de organização do dado, tá? Você pode trabalhar com essa escala onde você quiser. Pronto, aqui pode trabalhar, enfim. Eu gosto de trabalhar com ela aqui porque eu sei que isso aqui está me remetendo ao meu dado principal, que é o meu mapa, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer algumas alterações aqui. Isso aqui é somente efeito estético. Eu vou repetir isso aqui centenas de vezes nessa aula, porque você pode fazer isso aqui da maneira com que você achar mais importante, mais necessário para você, tá? Eu gosto de trabalhar sempre nos segmentos aqui. Eu estou dentro das guias de ferramentas da minha escala. Eu vou trabalhar com um estilo. Eu gosto de trabalhar com essa, tá? Com essa simbologia de escala, e que eu gosto de atribuir um segmento à esquerda. Perceba que ele fica as torrezinhas, né? Ah, Matheus, mas está muito grotesco, isso aí está né, tá muito alto. Você revém e reduz a altura, tá? Então, como? Eu gosto sempre de trabalhar com 1, tá? Então, eu trabalhei com 1, e agora o que eu vou fazer? Eu vou ajustar isso aqui na guia tela para deixar ele do jeito que eu quero. Então eu vou pegar e em vez de deixar, tá vendo que o 20 km está para fora? Eu não gosto disso, eu acho esteticamente feio. Então eu trago para dentro, na borda do segmento, no centro do segmento, tá? Então pronto. Agora ele está no centro do segmento. Perceba que ele muda aqui dentro, tá? Então ele não fica mais o zero. Então cada intervalo desse aqui tem 10 km, daqui ele está informando que daqui até aqui tem 20. A interpretação do dado muda, tá? Inserimos aqui a nossa fonte. Agora eu vou só ajustar aqui para ficar bem centralizado. Agora eu vou inserir a minha seta norte. A seta norte você insere através desse item, que é uma seta norte mesmo. Você pode colocá-lo aqui, você pode colocar em qualquer lugar, desde que não coloque também em um local onde não fique apropriado para o seu mapa. Eu vou trabalhar colocando ele acima aqui da minha coordenada, da minha escala, tá bom? Beleza, organizei aqui, já selecionei a minha seta norte, meus dados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar as informações, né? Por exemplo, onde eu adquiri esse dado,
qual o sistema de coordenadas que eu estou utilizando, enfim, todas as informações que são pertinentes ao meu projeto. E também vou inserir as legendas, tá? Então, na verdade, eu vou começar pelas legendas porque eu consigo depois dimensionar o espaço certinho. Então, vamos lá. Para inserir as legendas, neste ícone, que ele é adicionar legenda, você vai clicar aqui e você vai se deparar com esse emaranhado de informações. Tem algumas informações aqui que elas não precisam estar aqui, tá? A primeira coisa, tem gente que faz errado, coloca o título aqui, ó. Não é aqui que você coloca título. Tem gente que vai, seleciona uma dessas aqui e edita o nome e coloca título. Não é assim, tá? O que você faz? Você clica aqui em atualização automática, que ele vai, e aí você vai ter acesso para você fazer qualquer coisa dentro da legenda. Em título, aqui, propriedades do item, título, você vai digitar a legenda ou simbologia, o que você achar que é mais interessante para você. E aqui você vai editar, tá? Por exemplo, a gente está com grupos, né? E esses grupos, eles ficam aparecendo aqui, mas você não quer que eles apareçam. E se você clicar aqui em cima dele e clicar nesse botãozinho de excluir, ele vai sumir todas as camadas que estão abaixo dele. Mas você não quer isso. Então, o que você faz? Clica sobre ele. Se você tiver feito grupos, tá? Se você não tiver feito, não precisa. Clica sobre eles, botão direito e oculta. Botão direito, oculta. Pronto, agora você tem só as suas camadas mesmo, tá? O que a gente quer aqui agora? Bom, vamos pensar numa ordem lógica. Esse BR municípios eu não preciso mais, então eu posso excluir. Eu não quero utilizar isso aqui, eu já utilizei e foi só para compor ali as informações. Este BRF-UF aqui, BRUF, não vai ser utilizado para a gente neste momento. Então, o que sobra para a gente? O município de São Paulo, o estado de São Paulo e os municípios de São Paulo, né? Então vamos lá. Eu vou renomear, simplesmente dar 2 cliques em cima dele, tá? E renomeia São Paulo. Então, eu sei que isso aqui é o estado de São Paulo, aqui é o São Paulo município, né? São Paulo. E aqui, eu gosto sempre de trabalhar com isso aqui. Isso aqui é totalmente facultativo, tá? Não precisa fazer municípios. Por quê? Porque esses municípios são adjacentes ao que eu estou estudando. Ajuda a ter uma localização ali, né? Então, eu gosto de trabalhar com essa nomenclatura. Precisa? Não. Isso aqui é questão estética mesmo, tá? Fonte aqui, tá, vamos lá. Agora você quer, por exemplo, ajustar isso aqui, quer alterar o tamanho, a fonte, enfim, como que você faz? Desce, fontes e formatação de texto, e aqui você vai editar, olha, fonte, título, você vai editar por camadas. Então, a fonte do título, você vai selecionar, eu vou selecionar a que eu já venho utilizando, que é a Montserrat Médio. E se você clicar aqui, ó, nessa setinha, você não tem acesso. Aqui é porque eu tenho acesso às que eu já utilizei recentemente. Se você quer alterar alguma coisa, clique sobre fonte do título e aí você vai ter acesso aqui. Aqui você altera, reduz o tamanho. Vou deixar desse tamanhozinho aqui mesmo, no 12. Novamente, para as demais. Eu sei que o rótulo do item aqui embaixo é o que altera essas informações. Então, eu já vou clicar direto aqui e vou selecionar também a Montserrat Light. Para mim, essa aqui fica a organização mais bonitinha, tá? Pronto, eu já tenho aqui uma organização legal do que eu preciso. Agora eu vou inserir aquelas informações que a gente tinha mencionado sobre fonte de dados, né, o sistema de referência de coordenadas, enfim, vou inserir essas informações aqui. Novamente é só pegar uma guia de texto aqui, tá, e inserir aqui novamente, e aí você vem e preenche. Por exemplo, qual é o sistema de coordenadas que a gente está utilizando? Matheus, não sei, não faço ideia. Volta lá no seu projeto, você vai ver. Por exemplo, geralmente, se você estiver utilizando a base de dados do IBGE, ela já vai vir em siglas 2000. Então, mas eu não sei, Matheus, como é que eu faço isso? Bom, tá vendo? Lembra que a gente baixou uma guia de municípios? Clica sobre ela e aperta F6 ou com o botão direito você vem em Propriedades. Em Propriedades, você vem em Fonte e você vai conseguir ver aqui, ó, EPSG 4674 siglas 2000. Isso aqui significa que o seu dado está numa coordenada geográfica em siglas 2000, que é o sistema de referência de coordenada padrão utilizado aqui dentro, tá bom? Se você quer entender um pouquinho mais sobre o sistema de referência de coordenadas, eu vou deixar um vídeo na descrição para você entender um pouquinho mais, tá? Mas basta você saber dessa informação nesse momento. Então vamos lá, voltamos. Nós sabemos que o nosso dado está em um sistema de referência de coordenadas geográficas. Então, como que você escreve isso? Então, se tivesse em UTM, que é o sistema projetado, sistema de referência de coordenadas, sistema de coordenadas projetado, tá? Sistema de coordenadas geográficas. E agora o que a gente faz? Dá um espacinho aqui, siglas, isso aqui é o nosso datum, tá? Então, é o nosso datum. Então, eu vou escrever aqui, datum, siglas, 2000. A nossa fonte de dados, né? A fonte de dados também, fonte de dados. Aí você pode inserir realmente a sua fonte de dados. São dados seus? Você pegou em campo? Ou não? Você está trabalhando com um dado secundário, né? Se não, vamos lá. O que a gente pegou? Dados do nosso famoso IBGE. Matheus, que ano são esses dados? 2022. Meus dados são de 2022. Tenho aqui as informações. Vou dar uma formatada simples, tá? Então, eu quero deixar isso aqui centralizado. Centro. Quero deixar isso aqui no meio. Meio. É bem intuitivo.
Então, posição e tamanho, você pode ajustar também alguma coisinha, mas eu sempre trabalho aqui somente nas questões de fonte, tá? Então, eu venho aqui, recentes, Montserrat médio. Ou, venho aqui, recentes, Montserrat light. Aí eu reduzo um pouquinho o tamanho, fica bem legal. E eu coloco também uma moldura para poder ficar mais organizado. Pronto, temos um mapa praticamente pronto. Só falta uma informação, coordenadas. Coordenadas é onde vocês penam bastante, eu percebo. E muitas das pessoas não entendem como que coloca a coordenada nesse aqui e não entendem o que eles estão fazendo, principalmente no que tange aos intervalos. Mas eu vou te mostrar agora que não tem segredo, tá? Isso aqui é muito simples de entender e às vezes as pessoas complicam por não entender o que estão fazendo. Vamos lá, lembra que a gente voltou lá atrás e viu qual o sistema de referência de coordenadas que a gente estava utilizando? E era o quê? O geográfico. O que o geográfico trabalha? Ele trabalha em um sistema de graus, tá? Então, quando a gente for atribuir aqui as nossas coordenadas, a gente precisa entender que os intervalos estão em graus, tá? Isso é muito importante. Então, a gente chega ali colocando um número muito grande, não vai conseguir encontrar as suas linhas. Então, como que você vai atribuir as coordenadas? Clica com o botão aqui, clica com o botão direito, propriedades do item. Aí você vai descer na guia propriedade do item e vai clicar em grades. E a gente vai adicionar uma grade. Vai clicar sobre essa grade e modificar a grade. Aqui nós temos as nossas coordenadas para a gente poder organizar. Aqui nós temos de cara o nosso intervalo, que é onde muita gente erra, tá? Não entende o que está fazendo, na verdade. Não é que erra, não sabe o que está fazendo. O que você precisa considerar? Eu sei que eu estou trabalhando em graus. Então, esse intervalo que eu estou colocando aqui, ele também vai estar em graus. Perceba, isso aqui é 1 grau, tá? Então, na perspectiva que eu estou olhando, nessa escala, 1 grau tem exatamente essa distância entre os pontos. Matheus, isso aí está muito poluído, tem muito traço para mim. Na minha opinião também. Então, o que eu faço? Eu reduzo. Eu vou ajustando. É tentativa e erro mesmo, tá? Você vai ajustando o que fica melhor para você. Na minha visão, esse dado aqui ficou interessante. Precisaria um pouquinho para a direita? Talvez, né? Então, vai caçando. Aí, eu achei um ponto que ficou bem legal. Então, eu vou deixar isso aqui. Eu vou simplesmente duplicar aqui para ver se vai ficar legal. Vou colocar 0,51 também. Pronto, na minha opinião ficou bem legal. Dava para melhorar um pouquinho? Talvez. Eu vou colocar 5,2. Pronto. Tá ótimo, tá? Eu trabalhei com graus aqui. Matheus, e se tivessem coordenadas projetadas? Aqui estaria em metros. E então você, por exemplo, geralmente quando você está fazendo já referenciamento, alguma coisa do tipo, você trabalha em metros, né? Coordenadas planas. Então você tem que entender que esse intervalo aqui também vai estar em metros. Aí as pessoas colocam aqui 0,5 e você tem que entender que 0,5 aqui, quando está trabalhando com metros, vai ser 0,5 metros. E aí vai ficar tudo preto aqui, porque vai encher de linha. Então, tenha isso em mente. Tá trabalhando em graus? Coloca graus. Está trabalhando em metros? Pensa em metros. Né? É basicamente isso. É bem tranquilo de entender. Matheus, mas eu não gosto dessas linhas aqui passando no meio. Eu também não gosto. Então, o que a gente faz? Tipo de grade. Sólida, cruz e apenas molduras e anotações. Eu deixo essa aqui, tá? Por que eu deixo essa aqui? Matheus, mas eu não estou vendo nada, sumiu tudo. Exatamente. Na moldura, eu sempre faço o quê? Quando eu trabalho dessa forma, eu trabalho com bordas interiores ou bordas exteriores. Só que você precisa considerar uma informação. Lá no início, nós deixamos aqui 5 milímetros de borda, certo? Então, se eu vou trabalhar com linhas exteriores, as minhas coordenadas estarão por fora. Só que, como eu deixei 5 milímetros, eu coloquei exatamente a interface do meu mapa aqui em 5 milímetros, as minhas coordenadas não irão respeitar a minha borda. Por isso que eu trabalho dessa forma e coloco as minhas linhas exteriores, na verdade eu deixo a linha interior, porque as minhas coordenadas estarão dentro do mapa e aí eu consigo manter a minha borda. Se eu quero trabalhar por fora, eu preciso deixar o meu mapa um pouquinho menor que a minha borda para poder ajustar. Tá? Entendido esse passo, vamos dar seguimento, vamos descendo aqui. Aqui tem o tamanho da minha linha também, se eu quiser deixar ela menor, olha lá, tem como, é só deixar aqui. Eu vou deixar em 2 mesmo porque eu acho que ficou bem legal, tá? Ou 1,5, enfim, pode fazer nos seus testes. Descendo ainda mais, você vai achar esse botão, desenhar coordenadas, bem sugestivo. Pronto, tá aqui as nossas coordenadas. As nossas coordenadas aqui estão no sistema decimal, eu posso trocar isso aqui. Tem gente que fica muito preso àquele grau, minuto, segundo. Tá? Mas não é que esteja errado você usar em decimal, tá? É só o sistema que você está utilizando de forma diferente. Não está errado, tá? Mas tem gente que sente a necessidade de usar o grau, minuto, segundo e ainda grau, minuto, segundo com sufixo. Não vejo essa necessidade. Mas eu vou deixar aqui o grau, minuto, segundo, tá? Ou na verdade eu vou deixar o decimal só para você entender que isso aqui não está errado, tá? Aí agora a gente tem as posições. Perceba que essa aqui está para fora, essa aqui tá debaixo desse mapa, então a gente precisa ajustar isso. Então tá aqui, ó. O campo da esquerda, mostre tudo fora do quadro? Não, eu quero dentro do quadro. Perceba que ele já passou para dentro. Só que ele está na horizontal, não gosto que fique na horizontal. Então eu vou colocar ele vertical ascendente. Pronto, ele já ajustou. Novamente, da direita. Direita a mesma coisa. Mostre tudo, só que dentro do quadro. Já saiu lá de baixo. E vertical também.
ascendente, tá? Então pronto, organizamos essas duas. Essas duas de cima, o que a gente vai fazer? Como ela já está na horizontal, eu simplesmente vou colocar ela dentro do quadro. Pronto, está bem organizadinho. Agora eu venho aqui em fonte, que eu gosto de trabalhar com as minhas fontes, eu vou colocar um Montserrat Light e vou tirar um pouco da precisão e vou trabalhar aqui com uma fonte um pouquinho menor. Pronto, ficou bem organizado, bem clean, não precisa ter tanta coisa aqui passando em frente. Mas você pode pensar assim, Matheus, eu acho que não ficou tão visível, eu gostaria de trabalhar até talvez com uma linha. Você pode, volta aqui, ó, grade, o que a gente faz? Perdi, cliquei botão para fora, clica aqui, propriedades do item, volta em grade, tá? Aqui em grade, e você coloca aqui, ó. Em vez de só apenas moldura e anotações, coloca sólida. Só que como está muito grosso, bota uma linha mais fininha, tá? 0.05, que é geralmente o que eu trabalho. Pronto, pode ser também dessa forma, não tem problema. Outra coisa que eu gosto de adicionar é uma borda. Como que a gente adiciona uma borda? Novamente, clica aqui, botão direito, vem em grades, só que agora você não vai acessar a sua grade 1, vai acessar uma outra grade. Clique em adicionar uma nova grade, clique em modificar a grade, e agora aqui você não vai mexer em nada mais, você só vai vir em moldura e linhas de borda. Pronto, você adicionou uma borda no seu mapa. Olha como tem uma estética muito agradável esse mapa e você consegue apresentar isso aqui de uma forma muito clara. Não precisa colocar tanta informação para poder poluir, né, o seu dado. Tá? Outra coisa, rapidinho, só para a gente alterar aqui. A nossa legenda, eu gosto de trabalhar isso aqui na ordem lógica. Então, São Paulo é estado, então São Paulo deve subir. Tá? Por quê? Porque ele está por cima, né? Então, do macro ao micro. Né? Então, vamos lá. Os municípios adjacentes que estão por fora e, por último, São Paulo. Então, fica nessa ordem aqui que, na minha opinião, fica mais organizado. Tá? Isso aqui é questão de estética também, não leve tanto isso ao pé da letra. E pronto, é isso aqui. Isso é um mapa que você consegue apresentar em qualquer tipo de trabalho. Eu te garanto que você não vai ter nenhuma rejeição de orientador, porque isso aqui atende todos os requisitos necessários. Tá? Por exemplo, questões de título, mencionei, isso aqui é arbitrário. A escala está aqui, a nossa seta norte também está ali, o sistema está bem referenciado. Então, está tudo certinho, tá? Não tem nada que você precise se preocupar. Esse mapa te atende super bem. Bastante informação, né? Conseguimos sair do zero e construir um mapa perfeito, um mapa estético, um mapa bonito e agradável aos olhos de quem avalia, tá? Então, se você tem interesse em aprender mais sobre isso, continue assistindo os nossos vídeos. A gente solta aqui toda semana vídeos que contribuem muito, principalmente para o setor acadêmico. E se você tem dúvida, acha que é muito complicado, é muito difícil, nós temos um serviço de cartografia aplicada a estudos científicos, tá? A gente produz os seus mapas de maneira rápida e bem tranquila, digamos assim, né? Porque a gente vai resolver os seus problemas principalmente com relação a tempo, né? Se você está sem tempo, não está conseguindo aprender, está com dificuldade, os seus mapas estão ficando feios, contate a gente vai resolver o seu problema rapidinho e você vai conseguir apresentar o seu projeto de uma maneira bem clara e bem atraente, beleza? Se você gostou do conteúdo, considere deixar o seu like, tá? Isso fortifica o nosso trabalho aqui, a gente fica muito mais animado para gravar esses conteúdos que dão tanto trabalho, mas é isso, gente, até mais, até o próximo vídeo.